Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Por aqui, Pastor Denis, com mais um programa no Alvo da Bíblia. Nessa oportunidade, estamos tendo aqui o prazer de receber nosso querido irmão Magno. Sempre tive vontade de trazer esse irmão aqui no nosso programa. Nessa oportunidade, estaremos falando sobre a vinda de Cristo e a grande tribulação. Tá certo? Tenho certeza que será uma bênção na sua vida esse trabalho. Nós iremos à vinheta logo após e estaremos de volta. Pois bem, estamos de volta com o programa No Alvo da Bíblia. Como foi falado no início, na introdução, nós estamos recebendo aqui o nosso querido irmão Magno. Ele gosta muito desse tema, no dia a dia a gente aborda muito, falamos muito sobre essas questões aí, né, irmão Magno? Da volta de Cristo, da grande tribulação, se a igreja passa ou não passa, né? Sobre se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação. E é sobre isso que nós iremos falar. Nosso tema hoje é baseado, claro que nós iremos ler outros textos, mas em Mateus 24, né? Mais precisamente o versículo 27, nós vamos falar aqui algumas coisas sobre esse versículo, e o 40 e o 41. Mas eu gostaria que o senhor, irmão Magno, falasse alguma coisa aí, né? Se apresentasse para os nossos irmãos. Boa noite, a paz do Senhor a todos, né? É um prazer estar aqui hoje, né? Fui convidado pelo nosso amado pastor Denis, né? Para nós falarmos a respeito desse assunto, né? Do arrebatamento da igreja, um assunto, né? Muito comentado no meio do povo de Deus e da grande tribulação. Se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação. Muito bem. Vamos lá. Um bocado dos cristãos, eu diria até que, na sua maior parte, eles atribuem o capítulo 24 de Mateus à nação de Israel. Segundo eles, tem até a questão dos preteristas, que eles afirmam que o capítulo 24 de Mateus já teria se cumprido no ano 70. Portanto, já a outra linha de raciocínio diz que para os judeus, mas lá para o final, depois do arrebatamento da igreja, né, os judeus ficarão aqui na terra, e esses, para uma segunda, digamos que remessa, né, a segunda fase, como eles gostam de dizer, aonde Jesus estará voltando à terra para levar os judeus, uma vez que a igreja já está no céu. Como você vê essa questão? Como você analisa, e qual o diagnóstico que o senhor dá para o capítulo 24 de Mateus? Estaria, de fato, esse texto se referindo à nação de Israel ou à igreja, né, para o final? Pastor Denis, esse capítulo 24 de Mateus, ele se baseia em 3 perguntas que os discípulos fizeram a Jesus Cristo, né? Uma delas era a destruição de Jerusalém. Esse capítulo trata da destruição de Jerusalém, da volta de Jesus, que foi, eles perguntaram para Jesus quando seria essas coisas. Então, esse capítulo responde a 3 perguntas do início do capítulo aqui. Todo o capítulo trata deste assunto, né? Eu estudo a Bíblia há mais de 20 anos e eu nunca consegui entender, não é? Esse negócio de 2 fases, né? Da vinda de Jesus. Porque todos os textos que falam sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo falam de uma única vinda, visível, né? Pessoal, né? Literal. É isso que eu entendo desse capítulo. Se tratam desses 3 assuntos. Então, nesse caso, o texto se aplica à igreja no futuro. A igreja, por ocasião da vinda de Cristo, né? Jesus estaria, na sua compreensão, né, se referindo à sua vinda para buscar a igreja, e não a Israel pós arrebatamento, como os pré-tribulacionistas eles acreditam, né? Então estaria o texto aqui se referindo ao arrebatamento da igreja. Sim, porque quem perguntou aqui
foram os discípulos. Os 12 que foram escolhidos por Cristo estavam com eles, não é? E era o que foi, quem eram os discípulos? Era o do povo de Israel, né? Foram escolhidos por Cristo. O povo de Israel, nós sabemos, pastor Denis, que eles foram chamados para ser a luz do mundo. Mas o povo não cumpriu esse papel. Cristo veio, não é? Agora escolhe 12 homens, né? Prepara estes homens para levar a mensagem, primeiro a Israel e por fim a todo o mundo. A pergunta aqui do capítulo 3, no versículo 3, se nós lermos aqui, nós vamos ver uma coisa assim, ó. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Diz-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Ou seja, a resposta de Jesus teria que estar sujeita à pergunta. E ele foi específico aqui na pergunta. Que sinal se dará da tua vinda, se referindo à vinda para buscar a igreja e da consumação. E aí Jesus, sem sair do tema da pergunta, ele responde, né? Ele começa a responder ali, né, aos discípulos sobre aquela indagação, né? Sobre essa indagação, pastor Denis. É o seguinte, Jesus, ele não deu em separado as especificações da destruição de Jerusalém, da sua vinda e da consumação das coisas, não é? Ele foi falando, não é? Não especificamente dizendo a eles, isso se refere à destruição de Jerusalém, estes outros sinais aqui, ou essas outras profecias se referem à minha vinda, à consumação do mundo, não é? Ele não fez isso, né? Até porque os discípulos não estavam não preparados, né, para umas respostas dessas, porque a destruição de Jerusalém era coisa muito, nós sabemos pela história que foi uma coisa muito terrível, não é? Morreram muitas pessoas de fome, crucificadas, após isso foram levadas para o cativeiro muita gente, né? Então foi essas coisas aqui, essas respostas de Jesus foi a respeito das perguntas dos discípulos a eles. Sim, pode. Não é sobre a nação de Israel, é sobre a igreja, é sobre a busca da igreja, do povo que ele estava, né, fazendo uma aliança, buscando, né, evangelizando, não é? É desse povo que Jesus está tratando aqui no capítulo 24. Muito bem. Aqui é o seguinte. Seria então uma visão panorâmica do acontecimento dali do momento que eles estavam falando até a sua vinda, dos acontecimentos que envolveria a igreja como um todo, né? E dentro desse assunto surge uma outra situação, porque a gente sabe que também existe, né, essa linha que é defendida pelos esses mesmos que defendem essa questão de que a profecia que era para Israel. Eles dividem, né, o povo de Deus em dois, que é, né, uma parte a igreja e a outra parte seria Israel. Mas existe essa divisão depois de Cristo. Até lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 15, se eu não me engano, diz que ele tirou essa barreira da separação e fez dos dois povos, que um era o povo de Israel e o outro povo, era todos os ímpios, que eram considerados como ímpios, e a Bíblia diz que Jesus quebrou essa parede e fez um povo só. Da onde vem essa mentalidade de dois povos? Porque quando você defende que tem dois povos, então aí você vai ter que ir inventando outras coisas para justificar essa mentalidade. Por exemplo, se é dois povos, então seria duas vindas. Então, como é que é isso? É dois povos, é duas vindas, é só uma vinda? Como é que você vê essa questão? Pastor, a igreja de Cristo, não é? É o único povo, né? O povo que temos aqui na terra para anunciar a salvação de Cristo. Lá no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, está escrito lá a respeito da igreja, geração eleita, né? Sacerdócio real, nação escolhida. Quem era a nação escolhida antes? Era Israel. Mas como eles não cumpriram o seu papel,
Agora Cristo escolhe 12 homens e agora funda a igreja cristã para fazer o que Israel não fez, né? Para levar a mensagem de salvação a todo mundo. A igreja não conhece etnia, raça. É de todos os povos, né? Hoje a igreja é composta de todas as raças da terra. Então, nesse caso, é um povo só, né? Até Jesus fala que naquele tempo haverá um povo e um pastor, né? Eu não estou lembrado onde é o texto, onde Jesus disse que ele vai arrebanhar todos os que estão longe e vai fazer um povo e será um só pastor. Quer dizer, é, não é dois, três povos, né? Até Israel, quando se converte, passa a ser igreja, não é isso? Na, na filosofia de Cristo, na doutrina de Cristo, todos aqueles que aceitam a Jesus, tanto faz ser israelita ou não, né, passa a ser igreja, passa a ser os santos, né, dos últimos tempos, né? Então, a Bíblia ela não vai alimentar essa ideia de que existe dois povos de Deus, duas vindas, que até um tempo atrás eu me lembro que se falava em duas vindas. Aí começou a pegar muito mal essa questão, porque a Bíblia, até porque a Bíblia não traz respaldo para essas duas vindas, aí foi trocada a palavra duas vindas para duas fases, né? Para justificar, porque assim sendo, justificaria a ideia de dois povos, né? E da primeira vinda de Cristo para a igreja e a segunda vinda para Israel. Se ficasse de fato provado que realmente são dois povos. O que não há, como você já falou, esse contexto, né? Esse cunho bíblico para que se alimente essa ideia que não, é dois povos. Um povo é a igreja, outro povo é Israel. A igreja sobe primeiro, depois Israel, não é? Então, assim, pastor Denis, eles ensinam que a igreja vai ser arrebatada e ainda haverá chances, não é, de salvação, né? Aqueles que não estavam bem preparados, né? O povo de Israel em especial. Mas no livro de Amós, Deus diz que eu enviarei fome à terra, né? E sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Ele diz: irão vagabundos de um mar a outro, né? Procurando, né? Mas não encontrarão esta palavra. Em que momento vai acontecer isso? Porque é para esta era, esta profecia. Mas se a igreja vai arrebatada, ainda fica ainda oportunidade de salvação. Então não há fechamento de porta da graça. Quando vai se aplicar aquela profecia? Porque se ainda tem chance após o arrebatamento da igreja. Então essa profecia não tem nenhum sentido, porque ainda o povo ainda vai se reconciliar com Deus após, vai haver a oportunidade de salvação. Nós vemos também na parábola das 10 virgens, Estava não me é? lembrando dela aqui. Você está lembrando? Que lá também fala do fechamento de uma porta. Vai haver um momento que não vai haver mais, não é, oportunidade de salvação. E isso eu nunca vi eles explicando isso. Quer dizer, a oportunidade é para um povo e uma oportunidade única. A gente vê isso, né? Isso, e interessante, e é bom que se diga, que o que vai acontecer não é nenhuma novidade, porque no passado foi exatamente dessa forma. Por exemplo, quem entrou dentro da arca, entrou. Quem estava fora não entrava mais. Eles não tiveram uma segunda chance para se arrepender, né? Quem ficou em Sodoma e Gomorra, morreu. Quem saiu, saiu. Não tiveram uma segunda chance para, né? E tem um texto lá de Judas que diz, né, que o que aconteceu no passado é sombra do que vai acontecer no futuro. Então, se você quer entender como será o arrebatamento da igreja, como será o juízo de Deus, é só você meditar nos acontecimentos que ficaram como exemplo, né? Então, isso é muito interessante, irmão. É muito interessante. Mas, aqui, voltando aqui para o capítulo 24 de Mateus, tem uns textos aqui que eu gostaria de ler e saber a sua explicação para eles. Porque em cima dessa questão, o ponto de vista é o seguinte, que a primeira vez que Jesus vem, ele vem invisível para arrebatar a igreja, depois ele vem
durante a grande tribulação para salvar os israelitas, os judeus, que estão ali na grande tribulação. Né? E aí, os textos que são usados para defender essa tese, por exemplo, como você entende aqui o versículo 27 do capítulo 24, onde diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, o texto estaria ensinando aqui, irmão Magno, que Jesus vem de uma forma tão rápida que ninguém vai ver, num piscar de olhos. Como você vê aqui essa questão desse texto? Pastor Denis, o verso anterior diz assim: assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago saiu. O que ele está dizendo nesse verso aqui anterior? Olha, não deixe que alguém engane vocês, dizendo que o Cristo está ali. Não será assim. Uma pessoa vai perceber e outra não. Ele explica aqui, esse verso anterior explica no 27. Olha, a minha vinda será como um relâmpago. Né? Que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja, será visível. Uma pessoa não vai dizer, olha, vem aqui que Cristo está aqui. Vai acolá que Cristo está acolá. Não, ele está explicando que sua vinda é visível. Então, nesse caso, joga por terra a questão da vinda invisível. Porque o verso anterior aqui, irmão, está dizendo que alguém vai dizer, olha, se alguém disser que está no deserto, ou seja, só uma pessoa sabe que Jesus está lá, já veio, ele diz, não será assim. Será só como um relâmpago, será visível. Todos verão, né? A ideia do exemplo do relâmpago, né, as pessoas se agarram à questão da velocidade. Só que o que dá a entender aqui é que Jesus não está falando da velocidade. E aí é da onde surge a questão do piscar de olhos, né, do arrebatamento no piscar de olhos. Jesus, na verdade, aqui, ele está batendo contra essa doutrina, né, do arrebatamento. Porque ele diz, quando ele compara com um relâmpago, ele mesmo explica que sai do Oriente, mas quem está no Ocidente vê. Então, é interessante que o próprio Jesus não deixa dúvida sobre o texto aqui. Assim como o relâmpago. Como o senhor falou aí, muito boa a sua explicação, né, para que a gente não fique atrás de um Jesus, algum suposto Jesus, alguém que venha com o nome de Cristo e tal. Até porque Jesus sabe que vai chegar esse tempo que muitos virão, né, no nome dele. Então, para a gente não ser enganado, ele deixa tudo bem explicado. Diz, olha, quando vocês vê alguém dizer, eu sou o Cristo, não vão atrás disso. Porque quando eu vir, não vai precisar eu dizer eu sou o Cristo. Todo mundo vai ver e vai me conhecer, né? E vai saber que eu sou o Cristo. Porque todo olho verá. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, não vai precisar desse negócio, eu sou Jesus. Entendeu? Não é isso? É isso que ele quer explicar. Nós temos também outros textos, né, como lá de Atos, né, quando ele foi arrebatado do Monte das Oliveiras, né? Assim como vocês viram, ele vai voltar. Temos também lá o Apocalipse 1, verso 7, né? Então todos os versos ou as passagens que falam, pastor Denis, da volta de Jesus, mostra que é uma volta pessoal, visível, né? Todos verão. Não vem para uns, né? Alguns vão ver e outros não, não é? A vinda é visível. Nós cremos na vinda visível, pessoal, universal, não é? Gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que cremos. Aquela questão de não abrir e fechar de olhos, se a gente for analisar direito, ela não se aplica ao arrebatamento, ela se aplica à transformação. Nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Ou seja, uma coisa sobrenatural, é algo rápido, não é? Que nós seremos transformados, que estivermos vivos na volta de Jesus. E os que ressuscitarem também serão transformados em um momento, ou seja, não vai demorar, o que quer dizer ali, que não vai demorar essa transformação. É esse que se aplica a esse verso.
né? Eu já estudei sobre esse verso, eu olhei direitinho e vi que ele se aplica à transformação do corpo do homem, né? Do mortal para o imortal. Muito bem. Irmão Magno, eu vou fechar. O negócio aqui pro senhor não vai ser moleza, não, viu? Eu vou. Vamos. Tem dois textos aqui que eu até fiz referência a ele no começo, que eu vou ler e eu quero saber a sua explicação sobre esse texto. Porque, olha, aparentemente o texto aqui está concordando com a questão de que Jesus vai levar um povo e vai ficar outro povo aqui para ser levado. Mas vou ler aqui o texto. Será que o texto está dizendo isso mesmo? Eu quero que você explique sobre o versículo 40 e o 41, que diz assim, ó. Então, cadê, meu Deus? Vamos lá. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, né? O que quer dizer? Estaria Jesus aqui dizendo, afirmando e concordando com essa ideia de que realmente serão dois arrebatamentos, que na primeira demanda um grupo será levado e o outro será deixado para levar depois? Como entender esse texto aqui? Pastor Denis, esse verso 40 aqui deve ser entendido à luz dos versos anteriores, né? Que é o contexto de Noé, né? Do tempo de Noé. O que está dizendo aqui? E ele diz assim, vou ler aqui. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo viviam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Eu acabei de ler aqui o verso 39, né? Daí o verso 40 fala aqui: dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Então nós devemos entender, não é? Este verso à luz do verso 39, que diz que veio o dilúvio e levou a todos. Então, quem será levado aqui, irmão, pastor, será aqueles que serão destruídos. Assim como o dilúvio levou a todos, foi aqueles que foram destruídos. Os que foram deixados aqui do capítulo, do versículo 40, são aqueles que serão poupados, serão salvos. É a igreja que será poupada, será salva. Mas aqueles que serão levados, assim a semelhança do dilúvio, são aqueles que serão destruídos. Uhum. Muito bem. O senhor leu aí umas três linhas acima, né? O senhor leu o 40, o senhor leu o 39, né? Lei. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, né? E aí Jesus, ele dá aqui o exemplo do dilúvio para contextualizar e dar uma demonstração de como será no futuro. Ou seja, muitos serão levados, né? E aí dá para se entender então que esses que serão levados, uma vez que Jesus está se referindo, a Bíblia se refere aos que foram levados, fazendo uma referência aos que foram destruídos. Então Jesus estaria dizendo aqui que os que serão levados são os que serão destruídos, porque ele não pode sair do contexto que ele mesmo trouxe, que foi o contexto do dilúvio, né? Então isso é interessante. Então, esse assunto ele é um assunto muito, muito bom, muito maravilhoso, e é tanto que ele chama muita atenção. A gente vê aí, quando você entra nos debates, a maioria dos assuntos que se leva para os debates é esse assunto, da escatologia, dos acontecimentos finais, da vinda de Cristo. As pessoas se interessam muito por esse assunto, porque eu acho que devido, né, a essa dificuldade e essa, como é que eu posso dizer, rapaz, essa matemática toda, né, chama muita atenção das pessoas. Então, eu acho que a gente acertou, né, trazendo esse assunto aqui mais uma vez aqui para o povo. Irmão Magno, um assunto também que a gente sabe que a escatologia ela engloba ali a vinda de Cristo, a ressurreição, o milênio, né, a destruição dos ímpios e depois também vai entrar para a criação do novo mundo. Então um assunto depende do outro, né? Então um assunto também nessa mesma linha que talvez não dê para nós falar agora sobre ele, mas eu vou marcar, a gente vai marcar aqui um compromisso com nossos
nossos amigos aqui que nos assistem, que nos acompanham, e com você também, é sobre a grande tribulação. É, nós temos que fazer um programa para falar só sobre isso. A igreja passará ou não pela grande tribulação, né? A gente já deu até uma entrada, né, aqui, né? Porque quando se fala da vinda de Cristo, baseado no livro de Mateus, né, nós entendemos que, e aqui no livro de Mateus também vai falar, interessante, né? Até que aqui no versículo 29 fala de uma grande perseguição, né? Mas vamos dar uma pincelada aqui por alto sobre esse assunto. Como você vê aí essa questão da grande tribulação? A igreja passa ou não passa? Como é que a gente pode entender essa questão aí? Pastor Denis, eu acredito que a igreja passa pela grande tribulação, porque fala, né, da perseguição do anticristo, né, da besta que sobe do mar, né, a perseguição aos santos, que persegue aqueles que têm a fé de Jesus, né, que cumpre os mandamentos de Deus. E nós cremos que existe apenas um povo de Deus, que é a igreja. Então eu creio que a igreja passará pela grande tribulação. Interessante, né, que quando Paulo chega lá em Tessalônica, os crentes, né, alguns novos convertidos, estavam muito preocupados com essa questão da vinda de Cristo. Tinha até aqueles que acreditavam que Jesus já tinha vindo. Jesus disse, e Paulo diz: olha, não será assim. Vocês têm cuidado que vocês vão terminar sendo enganados se vocês ficar pensando assim. Jesus não vem sem que antes se manifeste o anticristo, o filho da perdição, né? Inclusive naquele capítulo ali, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, por incrível que pareça, é um dos textos que eles usam para defender a vinda de Cristo em duas fases. Sendo que ali nós não vemos, a gente não percebe nenhum intervalo entre uma vinda e outra. Ali, quando começa a narrativa sobre a vinda de Cristo, sobre a ressurreição, a gente vê que é um assunto só. Né? Então, é insustentável, na verdade, essa situação, né, da vinda de Cristo em duas fases, porque um assunto tão importante desse era para estar claro, porque assim como está claro essa vinda de Cristo, né, e Cristo disse: ó, eu voltarei, ele deixou claro, deveria estar claro também essa segunda vinda dele em uma segunda fase, e a gente não encontra isso, né? É verdade, Não pastor encontra Denis. esse texto-chave, né? Quando nós vemos esse capítulo que o senhor falou aí, não é, da manifestação do anticristo, ali nós vemos que algumas pessoas estavam sendo perturbadas por pessoas que não entendiam do assunto, né? Paulo diz que você não se perturba, seja por a pista, seja por palavra. Não será assim. Ou seja, olha, meus irmãos, a vinda do Senhor Jesus não será assim. Alguns estão dizendo que Jesus já veio, ou ainda tá, ou está próximo de vir. Não será assim, sem que antes se manifeste o homem do pecado, né? O filho da perdição. Então, o que que Paulo está afirmando? É que Jesus não volta antes que o anticristo se manifeste. E aí o que nos leva a crer que, se Jesus não volta antes da manifestação do anticristo, isso significa dizer que a igreja estará lá dentro. Porque nós sabemos, e todos, tanto os pré como os pós, concordam com isso, que a grande tribulação será desencadeada exatamente pelo anticristo. Então, se a igreja estará aqui, segundo Paulo, né, no aparecimento, no surgimento do anticristo, então significa dizer que a igreja será, assim, perseguida, né? É porque a gente vê na história, eu vi uma vez uma pessoa dizer assim: eu não acredito, é inadmissível que Cristo permita que a sua noiva passe por um tão grande sofrimento e tal. Meu irmão, mas quando você faz uma análise, né, da história do povo de Deus, da igreja de Deus, sempre foi passando por situação, o povo de Israel passou 430 anos preso no Egito. Por que Deus permitiu? Não era o povo dele? Depois foi preso por Babilônia. Depois continuou sendo preso, né? Sempre o povo de Deus sendo cativo. Então, por que Deus permitiu? O fato de Deus permitir que a igreja passe por uma grande tribulação, isso significa dizer que ele não tem amor pela igreja, porque essa é a mentalidade do povo. Eu acredito, eu vejo que
a tribulação que a igreja passará na terra não é uma demonstração da impiedade de Deus, que Deus ele é amor, mas sim uma preparação para a igreja. Até lá Ezequiel não, Zacarias, né, fala sobre Deus dar uma profecia dizendo que ele fará o povo passar pelo fogo. Você lembra desse texto? E Lembro, a terceira parte, lembro, sim. a terça parte é que vai se salvar desse fogo. Pastor Denis, a gente falando assim que alguns né, dizem que Deus, se deixar a igreja passar pela grande tribulação, que Deus é esse de amor. Mas os apóstolos, como foi que eles morreram? Exceto João, né, do que escreveu o Ah, Apocalipse. Exceto ele, mas todos foram martirizados, irmão. exatamente. Não é uma crueldade de Deus deixar a igreja passar pela grande tribulação. Deus estará com o seu povo. Deus, quando deixou Sadraque, Mesaque e Abednego irem para a fornalha, Deus não tinha amor? Mas o que é que aconteceu? Deus estava com eles na tribulação e não o fogo não os queimou. Ele paralisou, ele paralisou, né, o efeito do fogo, que é destrutivo, né? Não destruiu aqueles homens. Ele não evitou que eles passassem, Não mas ele evitou. livrou eles lá dentro. Livrou. Assim também eu acredito que será com a igreja. Muito bem, muito bom. Assunto maravilhoso. Eu vou dizer, rapaz, o tempo passa rápido demais quando a gente medita na palavra de Deus. Nós estamos chegando, né, para o final, estamos já finalizando o nosso programa. E eu quero aqui, meu irmão, agradecer mais uma vez pela sua presença, pelo nosso bate-papo. Aqui a gente falou sobre vários assuntos, como eu falei, né, que um assunto puxa o outro, um depende do outro. E estou muito feliz de ter recebido o senhor aqui. Já vá se preparando para o próximo, que no próximo nós estaremos falando exatamente sobre. Estou fazendo aqui um compromisso com os nossos espectadores, que no próximo programa nós estaremos falando só sobre a grande tribulação. Eu aqui agradeço, pastor Denis, é uma alegria, não é? Estarmos aqui. Eu gosto muito da escatologia, não é um assunto fácil, não é? É um dos assuntos mais difíceis da Bíblia, é a escatologia. Né? Assuntos que ainda irão acontecer, que estão acontecendo. Então, para se entender, precisa-se muita dedicação. É um prazer estar aí à sua disposição, no momento que o senhor quiser, para nós fazermos o programa, estou aqui à disposição. É uma alegria falarmos, né, das grandezas do nosso Deus, da sua palavra, né? E que as pessoas se sintam, né, bem e possam fazer as suas perguntas, né? Qual o assunto, né, que eles querem Muito que nós bem. possamos falar aqui no programa. Muito bem, meus queridos irmãos. Prazer tê-los conosco. Nós estamos assinando mais um programa no Alvo da Bíblia. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal PR Denis Silva e estar aí atento para o próximo vídeo, para o próximo estudo que nós estaremos colocando aí para você analisar. Comente o que você achou, qual o seu ponto de vista a respeito desses assuntos. Gostaríamos de saber, para nós é importante saber a sua opinião. Esse programa só existe por causa de vocês, amém? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Eu sou o pastor Denis, um abraço a todos vocês.